Ontem, nós sabemos, 20 de julho, foi comemorado o Dia do Amigo e o Dia Internacional da Amizade. Essa comemoração surgiu pela primeira vez na Argentina em 1999 por Henrique Ernesto, um argentino que decidiu homenagear esse dia ao comemorar a data em que a primeira vez o homem pisou a lua. Ele associa isso ao sentimento de que, unidos pelo poder da amizade, nós poderemos conquistar muitas coisas. Então, pensando nesse tema que envolveu o dia de ontem e a semana, a gente resolveu falar sobre o amigo importuno, que foi uma parábola deixada por Jesus. Segundo o dicionário, amigo é aquele que ama, que demonstra afeto e amizade. E Jesus, em sua sabedoria, já evidenciava que seria importante falar das relações de amizade que desenvolveríamos ao longo das nossas existências. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, dos versículos 5 a 8, tem essa parábola, que diz mais ou menos assim: certa noite, chegou à casa de um amigo que estava viajando. Meia-noite. Não tendo nada de alimento para servi-lo, este amigo foi até a casa de outro amigo. Batendo-lhe a porta, pediu 3 pães. E o amigo, que já estava a se deitar na cama com seus filhos, respondeu que não poderia atender, já que não poderia levantar. Então, Jesus disse que deveria atender essa necessidade, ainda que não fosse pela questão da amizade, mas pela necessidade da pessoa que ali batia a porta. Então, essa parábola vai trazer algumas reflexões sobre a importância e o valor da amizade. Sabemos que quando recorremos ao amigo verdadeiro, ele sempre vai nos ajudar. Às vezes de boa vontade, às vezes não, às vezes com desgosto, às vezes só por uma questão de dever cumprido, mas sempre que um amigo recorre a outro, tende-se, espera-se que atendemos à necessidade de um amigo. Quando Deus criou o mundo, Ele criou a lei de sociedade, pois nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos viver em sociedade, precisamos um dos outros para aprender e evoluir. E é nessas relações de sociedade que criam-se as amizades. Lógico que somos amigos daquelas pessoas pelas quais temos simpatia, afinidade. Só que entendemos que apesar dessa simpatia e dessa afinidade, nós não somos iguais, somos pessoas diferentes. E, portanto, recorremos aos amigos para atender às necessidades das quais temos. Muitas vezes, nós não somos capazes de atender essas necessidades, talvez por questões materiais que nos faltam, ou até moral, que não temos a sensibilidade, o entendimento de poder naquele momento ajudar essa pessoa. E aí é que nós julgamos que o amigo é importuno, foi importuno em determinado momento. Por que nessa parábola se diz que o amigo é importuno? Porque fala da meia-noite. Hoje, meia-noite já é tarde. Imagine na época de Jesus, alguém bater a porta do outro à meia-noite. E também porque este amigo resolveu ir à casa de alguém, não por uma necessidade sua, mas para atender a necessidade de terceiros. Mas isso é importante e a gente vai ver ao longo do discurso. E nós sabemos que os laços de amizade, ele é regido, ele é alimentado pela fraternidade. Tem que predominar a fraternidade, essa disposição de servir e de ajudar o próximo. Diz que a gente reconhece quem é um verdadeiro amigo na hora das nossas dificuldades.
Porque compartilhar momentos alegres, sorrisos, boas condições é muito fácil. Difícil é estar do lado do outro na hora que ele precisa da gente. Precisa do nosso apoio, do nosso perdão, da nossa compreensão. Precisa que dividimos com ele o nosso alimento, o nosso lar. E aí que reconhecemos os amigos. Porque dizemos que temos muitos amigos, principalmente nessa era digital em que vivemos, onde as redes sociais vendem as ilusões das amizades. Muitas vezes a gente nem conhece as pessoas, mas por estar ali no contato virtual, chamamos de amigos. E tudo que fazemos hoje é uma questão de exibicionismo, de mostrar, de estar exposto. E isso, aos amigos, gera prazer, satisfação pela conquista dos nossos. Mas muitos daqueles não são os nossos amigos e desenvolvem para a gente energias negativas, de inveja, de ambição, de interesses que vão de encontro os sentimentos que deveriam permear uma amizade verdadeira, que é de respeito, de compreensão, de amor, de fraternidade, de auxílio. Sabemos que muitas pessoas, elas realmente agem de forma precipitadas, de forma irracionais, e por isso incomoda, aborrece, constrange a gente, nos decepciona. Mas isso é natural de toda pessoa. Nós temos amigos importunos? Temos. Mas nós também somos, muitas vezes, importunos para os nossos amigos. Mas, por estar em busca de atender uma necessidade nossa, uma conveniência nossa, nós não conseguimos visualizar o quanto importunos nós somos em alguns momentos. Nós temos a tendência de agir por conveniência. Quando queremos, somos gentis, bondosos, dedicados, delicados. Mas quando não queremos, também não nos importamos em ser ásperos, autoritários, inflexíveis. E na relação de amizade deve ter muita sensibilidade para termos paciência uns com os outros e tolerância. Em uma certa palestra de Divaldo Franco, ele explica para a gente que, através da psicologia da afetividade, que nós temos a tendência de criarmos desafios negativos para nossas vidas. E o que seria isso? Nós temos a tendência de tratar rudemente as pessoas que gostamos, as pessoas que dizemos ser amigos, os nossos familiares. E já aquelas que nós desconhecemos, nós tendemos a ser gentis, educados. E por que ele explica isso? Porque a gente tem a necessidade de impressionar o outro com o que a gente não é. E os nossos amigos já nos conhecem, nós já os conquistamos. Então não temos mais essa necessidade e muito menos mais a possibilidade de enganá-los. E aí nós tratamos rudemente, com ignorância. Refletimos na nossa consciência o quanto isso não é verdade. Quantas vezes perdemos a paciência, somos intolerantes, não somos gentis com aquelas pessoas que nós gostamos, com aquelas pessoas que nós temos afinidade, que são os nossos amigos. Divaldo, também nessa palestra, salienta a importância de termos amigos, porque os amigos alimentam a alegria da nossa alma, estão prontos para servir nas nossas necessidades, e que não fácil é ter muitos amigos, como já dissemos, né? Achamos que somos amigos, mas difícil mesmo é manter as amizades, porque ao se tornarmos amigos das pessoas, elas conhecem as nossas inferioridades, os nossos vícios e também os nossos valores. E aí temos que aprender a gostar da pessoa como ela é, como ela se apresenta para a gente. Mas nós temos a tendência de querer dominar, de moldar as pessoas, sejam elas familiares ou amigos. Em essa relação, onde a gente quer moldar as pessoas,
não vai ser uma relação saudável, porque ninguém muda porque o outro quer. A gente só se transforma quando a gente percebe essa necessidade e quando a gente tem essa vontade. Então, aos amigos que temos, poucos ou muitos, que buscamos alimentar diariamente essa amizade verdadeira, servindo, amparando, desenvolvendo um sentimento de carinho, de afeto, de companheirismo, de respeito, de bons tratos, para que possamos preservar essas amizades. Um fato também importante dessa parábola fala da intercessão, porque o amigo foi à casa do outro à meia-noite para intervir por outra pessoa que chegou na sua casa com fome. E aí, às vezes nós não temos a disponibilidade de atender a necessidade do nosso amigo, mas nós podemos interceder por ele, buscar com outras pessoas, com outros amigos, aquilo que ele necessita. E durante a passagem de Jesus, foi visto várias cenas, histórias, exemplos de como podemos interceder e de quanto é gratificante para aquele que a gente intercede e para o intercessor também. Possamos relatar aqui a cura do paralítico de Cafarnaum. Quando souberam que Jesus estava em Cafarnaum e sabia do seu poder de cura, de libertação, 4 amigos resolveram levar um paralítico em sua cama até Jesus. Diante da multidão, viu a impossibilidade de Jesus ter acesso àquele ser. Então, no leito em que se encontrava, eles levaram-o até uma casa mais próxima e descobriram a casa, tiraram o telhado. E assim Jesus visualizou aquele homem e, como sabemos, curou aquele homem e aquele homem saiu dali andando. Ótimo para o homem paralítico, maravilhoso. Bom também para aquele que intercedeu por ele, sem esperar nada em troca, sem esperar recompensas, apenas por querer fazer o bem por alguém. Então, que possamos refletir um pouco. Se nós não estamos tendo essa disponibilidade de servir e de amar os nossos amigos, como é que vamos fazer isso com os nossos irmãos universais que Jesus nos ensinou? Que possamos refletir as nossas atitudes, os nossos pensamentos e buscarmos começar na nossa intimidade com aqueles que estão ao nosso lado, trabalhar esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, de amor, para assim, quem sabe, no futuro próximo podermos tratar a humanidade como irmãos e como amigos. A pandemia trouxe-nos muitos ensinamentos, que a gente já falou aqui vários, mas a questão da importância de viver em sociedade, dos amigos, nos ensinou o quanto eles também são importantes, nos faz falta. Sabemos nós que quantas vezes, ao chegar um amigo na nossa casa, a gente tratava cinicamente, com prazer, com alegria, mas na verdade muitas vezes eles chegavam na hora oportuna, quando estávamos dormindo, descansando ou queríamos sair. E hoje, quase 2 anos, estando afastados das pessoas que muito amamos, sentimos a importância de cultivar esses momentos, a importância de estar em contato com o outro, a importância de desenvolver o amor através do contato, da amizade, da convivência. Então, que possamos pegar esses acontecimentos da existência que não são por acaso, que nós sabemos que nada acontece por acaso. Nós somos os responsáveis pelo que nos acontece, pelas nossas escolhas. Então, que possamos refletir, entender e valorizar uma amizade. Tornar as pessoas que estão próximas da gente amigos, porque o nosso coração sabe quando encontramos um amigo. Ele bate de maneira diferente de quando encontramos um desconhecido. Então, a mensagem da noite é simples, fala da importância da amizade e de quanto devemos desenvolvê-la, cultivá-la, para que possamos trazer alegria no nosso coração de ter com quem contar e para que as pessoas também tenham com quem contar, com quem compartilhar os momentos de alegria,
de vitórias, de conquista, mas principalmente de dor, de sofrimento, de angústia e de medo, que é onde reconheceremos os nossos verdadeiros amigos. Muito obrigada por isso. Boa noite a todos. O nosso tema é providência divina. E nós buscamos, para a nossa breve reflexão sobre esse assunto, um material que está na aula número 3 do primeiro ciclo de juventude, unidade 1, material esse elaborado pelo Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. E ali, o que a gente vai perceber é que a nossa necessidade maior é de sentirmos que Deus está presente. A ação providencial de Deus, que existe, porém há uma dificuldade momentânea da nossa parte, por limitações intelectuais, momentâneas também, de percebermos essa presença tão intensa. E sabe-se que, desde que surgiu na Terra a vida humana, os primeiros seres já tinham naturalmente essa ideia de que existe um ser maior do que tudo o que nós conhecemos no nosso mundo. O antropomorfismo natural fez com que os primeiros seres que habitaram esse planeta colocasse nas forças da natureza, nos fenômenos da natureza, aspirações que seriam a ação providencial de Deus. Os cultos naturais, o princípio religioso em relação a crer em Deus, é algo que está em todos os seres. Quando acontece uma chuva agradável, que traz boa produtividade de alimentos, quando sentimos o frescor de uma brisa aliviando-nos do calor mais intenso, quando bebemos um copo de água fria antes de estarmos ali sedentos, a alimentação com essa variedade de gostos, a musicalidade da vida, os sons da natureza, todas estas coisas, elas são a ação providencial de Deus. E quando sentimos a sensação de agradabilidade, quando sentimos um conforto íntimo com as coisas da natureza, a gente tende a lembrar de Deus com alegria. Mas também existem os momentos desagradáveis de desconforto íntimo, como as doenças, como as tempestades, as maremotos, os terremotos, as invasões de insetos, doenças bacterianas e viróticas, criando grandes dificuldades. E é aí que a nossa inteligência se perde, porque temos então que admitir que Deus está nos fazendo algum tipo de mal, mas esse princípio natural também está no silvícola, aquele ser ainda que vive nas cavernas, nas florestas, que ainda não adquiriu o princípio que nós chamamos de civilidade. E aí, quando se atribuía aos fenômenos da natureza, se atribuía das duas formas: coisas agradáveis, havia ali um momento de ritual de agradecimento. Os cultos naturais surgiram assim, desse reconhecimento da ação providencial de Deus, nos ofertando vida em abundância e alegria. Mas também se criou a ideia de que as coisas desagradáveis, como por exemplo uma grande tempestade, com trovões extremamente estridentes, ali se admitiu
que era Deus, estava irado e estava castigando a sua criatura. Ainda hoje, nesse aspecto, a doutrina espírita avalia que nós não mudamos muito. O papel de Jesus aqui na Terra há 2000 anos foi justamente nos ajudar a compreender a ação providencial de Deus, mostrar que Deus é amor e tudo que está movimentando o mundo tem como base essencial este sentimento. Foi ele que nos tentou mostrar que Deus é Pai. Lembrando que, historicamente, o primeiro povo que admitiu que existe um único Deus foi o povo judeu, através de Moisés, o profeta, que conseguiu convencer ao povo daquela época que só existe um Deus, que os fenômenos da natureza, que tudo o que existe são movimentos da ação providencial de Deus, e que nós não devemos confundir a natureza universal como sendo o próprio Criador. Trouxe-nos a ideia do Deus único, o chamado monoteísmo, um momento importantíssimo da história humana, há coisa de 4.000 anos. Quando Jesus veio, ele já tentou nos mostrar um pouco mais profundamente a intimidade de Deus. 2.000 anos se passaram de quando Jesus veio nos mostrar esse Deus amor, e nós ainda estamos engatinhando em relação a termos essa alegria de percepção que Deus está realmente em todas as coisas. E o papel do Espiritismo é justamente avançar um pouco mais nesse sentido, fazendo com que usemos a nossa inteligência, que é o principal atributo da alma humana, para observarmos mais atentamente como Deus está presente em tudo. E isso depende da nossa paz interior. Nós somos pessoas inquietas, muitas vezes medrosas, inseguras, porque a gente ainda não tem essa plena certeza de que Deus está em todas as coisas. Costuma-se dizer que os ateus, ou aquelas pessoas que dizem que não acreditam que Deus exista, são como aquelas pessoas do nosso mundo que têm vergonha de dizer quem é seu pai. O Espiritismo diz que, além da ignorância natural, também, em grande parte, existe o orgulho. É um sentimento que nos cega, e com isso a nossa inteligência fica confusa, e assim o entendimento de Deus também fica comprometido. E o Evangelho segundo o Espiritismo afirma categoricamente isso. As nossas angústias têm como base essa sensação de que Deus não está assim tão próximo. Existe ainda muita dúvida sobre muita coisa. Em relação a esse momento da pandemia, muito se questiona onde está Deus em tudo isso. E a doutrina espírita, quando ela é bem estudada, analisada e compreendida, vai nos mostrar que realmente, como disse Cássio, nada existe por acaso. Afirmamos até que o acaso ou a coincidência é Deus atuando quando estamos distraídos, e Ele não quer que percebamos que Ele está ali naquela situação, nos protegendo. Por falarmos em providência, nós temos os amigos espirituais, os nossos irmãos protetores, que nos auxiliam todos os dias enquanto estamos aqui encarnados, para nos ajudar a vivenciarmos as experiências terrenas, de modo a sairmos vencedores deste mundo. Vencedores no sentido de sairmos melhores, melhores na capacidade de entender onde Deus se encontra. Existem ensinos que mostram
que os espíritos puros, como Jesus, são seres que já compreendem completamente a natureza de Deus e não ocupam seu tempo, sua inteligência, a não ser para atender à vontade de Deus. Como o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ali ele diz: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a doutrina espírita está nos ajudando a compreender justamente essa vontade de Deus. Em O Livro dos Espíritos, existem ali os ensinos sobre as leis naturais, ou divinas, ou morais, que vão nos mostrar onde em cada setor da vida humana, ali está um conjunto de providências que compõem esse quadro de leis. E Jesus veio ao mundo justamente para nos apresentar a maior de todas as leis de Deus, que é justamente a lei de amor, justiça e caridade. Por falarmos em caridade, também devemos lembrar que no dia 19, antes de ontem, também no nosso Brasil é considerado o Dia da Caridade, inclusive com uma lei que foi aprovada pelos nossos deputados federais e senadores. Lá no Congresso Nacional existe um projeto aprovado e está em vigor, dizendo que o dia 19 de julho é o Dia da Caridade, para que a gente se lembre o que seja a caridade. E quando falamos em providência divina, temos que novamente recorrer a Cássia, sobre o seu tema da amizade. Nós temos a demonstração maior de amor de Deus quando Ele permite que Jesus, nosso irmão, Espírito puro, tenha vindo a este mundo para nos ajudar a encontrar o caminho para chegarmos a Deus, para construirmos um céu que, como Jesus colocou, não é um lugar muito distante. O céu está dentro de cada um de nós. E é esse o caminho que nós deveremos trilhar, o mergulho dentro da nossa própria essência, para percebermos que nós, em essência, somos Deus. Somos deuses também. 3 elementos existem no universo, apenas 3, que resume tudo: Deus, inteligência suprema, Criador, mantenedor, o Espírito, que somos nós, em processo de evolução, e a matéria, que é tudo o que existe no universo, tudo o que nós vemos e o que nós não vemos. Uma criança, ela ficou muito curiosa no trabalho de evangelização e perguntou: como é que a gente pode saber que Deus está presente? E recorrendo à explicação de Allan Kardec, a evangelizadora naquele momento disse o seguinte: tudo aquilo que não é feito pelo homem é obra de Deus. E a criança insistiu: então aquelas nuvens que ficam ali no céu, parecendo flores pesadas e cheias, quem fez? A evangelizadora confirmou: foi Deus. E as pedras que sustentam o chão, também foi Ele. E os oceanos, e os rios, e tudo o que há nas florestas, todos os animais, e o nosso pai, e a nossa mãe, e todas as pessoas. E a evangelizadora confirmou mais uma vez: tudo isso é obra de Deus. Nós haveremos de sentir uma alegria cada vez maior à medida em que a gente faça essa interação de colocarmos Deus absolutamente em tudo. Um preto velho do tempo da escravidão no Brasil, ele é citado como uma pessoa que sofreu os maiores castigos daquele período difícil colonial, onde
os afrodescendentes trazidos à força para o nosso Brasil, eles eram tratados como uma coisa qualquer. Eram estuprados, apanhavam, eram obrigados aos mais difíceis trabalhos, até a exaustão e até a morte. Não tinham direito à boa alimentação. Um dos períodos mais terríveis da história humana, recente. Mas ele era diferente. Ele tinha uma vinculação com Deus tão grande que ele contagiava todas as pessoas que sofriam aquelas agruras terríveis. Submetido também a uma vida infame e cruel, mas ele nunca reclamou de nada. E todos sempre o viam acordar pela manhã bem cedo, junto com o sol nascente, para tomar conta da gleba que lhe cabia cuidar. E assim todos ouviam dizer: meu Deus, preto velho está aqui. Se precisar de mim, é só falar. E ele trabalhava como se estivesse trabalhando não para ele, não para os seus senhores. Ele estava ali a serviço de Deus. Então ele procurava sempre ter um sorriso de resignação, uma palavra de conforto, e assim viveu muitos anos até a velhice. E a palavra que ele mais dizia, o seu vocabulário não tinha mais do que 20 palavras, mas ele repetiu mais de milhões de vezes a palavra meu Deus. Essa frase, sempre o com respeito, Senhor Deus. E assim ele terminou a encarnação, e hoje ele é um dos espíritos mais elevados que estão trabalhando pelo bem-estar do planeta Terra. Para concluir, temos ali também desse material uma história muito interessante de um farmacêutico. Naquele tempo em que todas as farmácias eram farmácias de manipulação. A pessoa tinha que ir à farmácia, o farmacêutico era um químico que ia fazer as fórmulas para os remédios. Ainda hoje tem as farmácias de manipulação. E no momento em que ele já estava fechando a farmácia, uma menina veio desesperada com uma receita, pedindo a ele que aviasse aquela receita para sua mãe, que estava muito doente. O médico havia receitado aquela medicação e disse que era urgente, que a sua vida dependia daquele remédio. O farmacêutico, a princípio, disse: não, já estou fechando, deixa para depois. E ela: por favor, moço, pelo amor de Deus. E ele falou: olha, não fala esse negócio de Deus, não. Eu não sou daqueles que são piegas, que acham que tudo tem a ver com Deus. Eu não acredito. Mas tudo bem, tá, me dá aqui essa receita. Foi lá rapidamente, olhou, botou num frasco de vidro, a menina pagou e a menina saiu correndo. Aí quando ele volta para fechar o laboratório, aí ele percebeu que ele havia colocado um veneno letal na fórmula, e que se aquela senhora tomasse, não teria como ela sobreviver. Ele entrou em pânico e falou: eu vou me tornar um assassino? A minha responsabilidade é muito grande como farmacêutico. O desespero foi crescendo. Aí ele se ajoelhou e pela primeira vez ele falou: Deus me socorre, não deixa que eu me torne um assassino. Assim que ele acabou de fazer essa súplica, a menina bateu na porta da farmácia, gritando, desesperada: ô moço, eu caí, o vidro quebrou, eu não tenho mais dinheiro,
Pelo amor de Deus, me dê um remédio. Aquele homem, até então descrente, viu as lágrimas descer em seu rosto. Foi lá, fez a medicação e entregou para a criança e disse: vá logo salvar sua mãe, em nome de Deus. Ele fechou a farmácia e ficou ali durante horas, ajoelhado, agradecendo a Deus. E a partir daquele dia, a providência que o livrara de ser um assassino fez com que aquele homem se tornasse um dos maiores pregadores para incentivar as pessoas a confiarem completamente, totalmente na providência, no amor de Deus, na sua misericórdia, porque ele teve testemunho consigo mesmo. E é nesse sentido que a gente conclui a nossa reflexão, desejando que não importa a dificuldade que a gente atravesse, o que importa mesmo é que a gente nunca retire Deus de nossas vidas, jamais, em momento algum. E muito obrigado a todos pela respeitosa.